5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Vou citar alguns versículos durante essa ministração, e ainda que você não consiga acompanhar ali procurando rapidamente, você se esforça para prestar atenção. Amém? Diz assim, Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche os seus olhos. Poderoso Senhor Jesus, eu venho nessa noite mais uma vez pedir ao Senhor que nos instrua com a Tua poderosa palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, e coloque os ensinamentos da eternidade na tábua do nosso coração. Que até mesmo aquele que tem mais dificuldade de entender as coisas do Senhor o faça entender a Tua palavra, que ele seja tocado pelo Teu Espírito. Senhor, a sabedoria do homem não tem o poder de modificar ninguém, por isso que o Senhor transmita essa poderosa palavra, o Teu santo e glorioso Espírito, que todo impedimento caia, seja quebrado, que a dureza de coração seja quebrada, e o Teu nome seja glorificado, no mais poderoso nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. O apóstolo Paulo, revestido de autoridade e da sabedoria e da unção do Espírito Santo de Deus, ele vai escrever essa carta aos Filipenses. E uma das coisas que ele deixa claro aqui, em poucos capítulos, em poucos versículos, é que a igreja ela deve ser totalmente consagrada a Cristo Jesus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Aquele que pertence a Cristo deve ser totalmente consagrado. Aleluia. Amém? E avançando em muitos ensinamentos poderosos aqui, ele estabelece uma base. Essa base que é a principal referência para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. Então, se você quer entrar no reino de Deus, se você almeja a eternidade, se você quer escapar do lago de fogo, se você quer sair da mira do juízo de Deus, você precisa ouvir esse conselho. Amém, igreja? Eu preciso ouvir esse conselho. E que base é essa? O que vai ser estabelecido aqui? O Espírito Santo, ele sabe da resistência do ser humano, de como ele é articulado para se justificar. Inclusive, falamos aqui um pouco disso algumas semanas atrás, de como a carne é terrível para se agarrar em tudo aquilo que não presta, para não fazer a vontade de Deus. Amém?
Então agora, com a sabedoria do Espírito Santo, ele estabelece aquilo que deve ser a referência da igreja, o exemplo principal a ser seguido. Então aqui você vê que se alguém disse assim: eu não quero andar nesse caminho por causa desse ou por causa daquele, eu não quero me sujeitar a isso por causa desse homem, dessa mulher, desse pastor, desse apóstolo, desse presbítero, desse diácono. Esse argumento que até hoje é tão usado, ele vai ser quebrado pelo poder da palavra. E ele coloca Cristo como a maior referência a ser seguida. Amém, igreja? Amém. Então, quando o homem te decepcionar, e ele vai te decepcionar, você tem que entender que os seus olhos precisam estar em Cristo Jesus. Que o homem mortal, ele é falho. Então a sua carne, aliada àquela falha, vai desenvolver um bloqueio para que você não avance. Mas agora, quando a referência do homem e da mulher é Cristo Jesus, então aí ele mira na figura de Cristo, e quando ele faz a comparação, quem sempre vai ser reprovado é quem? É Cristo ou ele? Sou eu ou Jesus? Então ele sempre vai ser o justo, e eu vou ser aquele que sempre preciso estar em mudança. Amém? E de tantas qualidades do Messias, ele vai destacar algo aqui. Eu quero ler novamente com você, detalhadamente, amém? O versículo de número 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra sentimento aqui, na definição do original, ela tem o sentido de pensamento, entendimento. Ou seja, o conselho que ele dá é o seguinte: tenha a mente de Cristo, tenha o pensamento de Cristo, o mesmo pensamento que ele teve. A sua mente não pode ser uma mente mundana. Amém? Tem como entrar no reino de Deus com a mente dessa terra, desse mundo, se você confia na sua mente, na sua opinião, no seu credo particular, naquilo que você herdou dos seus pais, você vai falhar em entrar no reino de Deus. Então veja, a primeira lição: tenha o mesmo sentimento, o sentido, tenha o sentido que Cristo tinha, tenha o entendimento. Versículo de número 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja, talvez você está aqui, não é? Está novo na fé, está caminhando, e você nem sabe o tamanho do preço que o Messias teve que pagar. Imagina, em estado de glória e eternidade, ele se esvazia da sua glória e vem como um homem habitar aqui entre nós. Então já começou uma renúncia muito grande, sim ou não? Começou uma renúncia muito grande. O preço já começa aqui. Ele se esvazia da sua glória e habita num corpo mortal. Versículo de número 7, ou melhor, versículo 8: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E depois ele foi exaltado por causa disso. Olha para cá, preste atenção. Então ele está dando um exemplo fiel de como alguém deve caminhar na presença de Deus. Veja, Jesus, sendo quem ele era, abre mão da sua glória, habita num corpo mortal, vive aqui, morre pelos nossos pecados, e o que é destacado é o seu entendimento e a sua obediência a Deus o Pai. Amém? Então o exemplo que ele está nos dando aqui é o seguinte: o cristão que ele quer entrar no reino de Deus, ele quer ser incluído no plano da eternidade, ele precisa ser obediente como Jesus Cristo foi. Diga glória a Deus.
o maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus. Tivemos diversos homens, sim ou não? Noé, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, tantos que foram fiéis aqui. O evangelista Edson citou Daniel. Daniel era um homem tão justo que Deus disse assim: se Daniel ele tivesse numa cidade, eu fosse destruir a cidade, eu tirava ele de lá, eu poupava ele. Eu destruía a cidade, mas esse homem seria poupado. Noé também, Jó também, homens justos, homens obedientes, mas a base principal, que até mesmo nesse as pessoas colocam defeitos, não é? A base principal é o Messias. E a gente tem que seguir essa trilha, esse caminho. Então, quando você toma a decisão de obedecer a Deus, Deus vai te incluir no plano da eternidade. Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero ser obediente à tua palavra, pois eu preciso estar incluído neste plano da eternidade. Diga glória a Deus. Eu quero estar incluído nesse plano, Senhor. Só que não tem como entrar no plano